Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Sábado Lovecraft, versão 2.0. Mas antes de começar a falar um pouco sobre a obra e o seu contexto, é uma obra pequena, um conto pequeno, porém tem bastante coisa para a gente falar. Então vamos ganhar um tempinho aqui. Primeiramente, obrigado ao apoio que tem sido crescente aqui para o canal. Vamos continuar dando likes, compartilhando e comentando principalmente, ou qualquer outra forma de apoio. Quem está passando novo aqui no canal, por favor, considerem a hipótese de seguir. Se vocês gostam de literatura de terror, horror, fantástico, sobrenatural e tal, é aqui mesmo. Então vale a pena. O canal já está com 350 aproximadamente postagens, é uma bibliotequinha razoável, dá para dar uma maratonada. Vocês vão encontrar coisas que vocês gostam aqui, com certeza. É isso aí, mas vamos então pro conto. Na quarta-feira passada nós demos sequência no interlúdio de horror, postamos aquela joia do Isaac Asimov, e hoje nós vamos para o Projeto Lovecraft, né? Esse conto de hoje, agora o Projeto Lovecraft, uma vez esgotada a parte poética do mestre, nós vamos ficar alternando Círculo Lovecraft e o que até se sobrepõe um pouco, né, claro, as obras em colaboração, Lovecraft com alguém, como a gente já postou algumas, né? Vocês dão uma olhadinha aí na playlist Projeto Lovecraft 2.0. Mas hoje então é dia de... é um pedido antigo, tá? Muita gente já tinha pedido esse conto há bastante tempo. A Maldição de Ig. É algo assim na fronteira do... é uma colaboração. Lovecraft com uma mulher, como foi a da vez passada. Dessa vez é Zélia Bishop. Mas eu vou falar alguma coisa sobre a colaboração, porque tem muita polêmica sobre isso. E muita informação furada por aí. Inclusive publicada em livro e tudo. Mas então a Maldição de Ig foi um pedido de um seguidor já há um bom tempo atrás. E agora está sendo tardiamente atendido, mas dentro desse contexto, né? Bom, Maldição de Ig está na fronteira do mito Cthulhu, é assim uma espécie de periferia do mito Cthulhu, porque tem uma divindade ali, o Ig, o pai das serpentes. Era inclusive o título original do conto, Maldição de Ig, o pai das serpentes. Depois ficou só a Maldição de Ig. Esse Ig então é uma divindade, tem uma associação com outras divindades reais das mitologias mesoamericanas, né, astecas e maias. É bem legal. E então esse Ig, ele acabou ganhando assim um espaçozinho, um lugarzinho no panteão do mito Cthulhu, apesar de não estar diretamente relacionado com Cthulhu, nem com mito, nem com os cultos aos Great Old Ones, nada disso aí, mas está ali na periferia, mas não pouco importa. É uma história interessante, passada no interior dos Estados Unidos, na época dos pioneiros, indo para o oeste, né? A história se passa em Oklahoma, e é focada em cima focada nessa, né, num culto a essa criatura, esse Deus. Bem, um pouquinho sobre a autora, a coautora, junto com Lovecraft. Depois a gente discute o quanto é dela, quanto é do Lovecraft. A Zélia Bishop, ela é uma escritora muito mais conhecida, não é lá muito conhecida, mas ela se dedicava, melhor assim, né? Ela se dedicava mais à ficção romântica. Mas ela ficou conhecida realmente por conta das colaborações com o Lovecraft. São 3 contos. Aí já começa a introduzir uma certa confusão, porque há quem fale de ciclo Ig. Não tem um ciclo Ig porque o personagem, a divindade, ela não aparece de novo. Pelo menos não com a ênfase que é dada nesse conto aí. É que depois, lá adiante, foi publicado um livro, né, pela Arkham, lá na década de 40, Arkham House, aquela editora que vocês conhecem, dedicada a popularizar e fazer o Lovecraft conhecido, e fez isso, conseguiu
uma obra do Donald Van Drey com o August Derleth. Então foi publicado na Arkham House um livro, Zélia Bishop Lovecraft, claro, com 3 contos que passaram a ser chamados de ciclo Ig. Começa pelo Maldição de Ig, mas tem mais 2, tem as tranças ou os caracóis da Medusa, é um segundo conto, também dela com ele, os 3 são. E a colina, ou The Mound, não é exatamente uma colina, mas bom, tudo bem, deixa para quando a gente chegar nesse conto. Então são esses 3 contos, a Maldição de Ig, os cachos da Medusa, ou as tranças da Medusa, para mim é cacho, porque ela não usava trança, os cachos da Medusa e a colina. E mais 2 ensaios biográficos que ela escreveu sobre o Lovecraft e sobre o August Derleth, 2 amigos, né? Então essas 5 obras, 3 contos e 2 ensaios, estão lá nesse livro da Arkham House. Esse livro foi recém-lançado no Brasil, só que tem que, sinceramente, mudar a ordem dos contos, mas até aí tudo bem. Mas o livro pouco fala da mulher, entendeu? O livro, por quê? Porque é uma questão de mercado. Você vender um livro dizendo que é obras desconhecidas de H.P. Lovecraft tem um valor de mercado X. Você dizer que é uma coprodução entre o Lovecraft e uma outra pessoa totalmente desconhecida tem um valor de mercado muito menor, mas não está correto. Não fica parecendo, para quem vê a propaganda da publicação, que é um livro do Lovecraft. Eu já comentei isso aqui com vocês antes. Tem por aí, aqui no YouTube tem narrações de contos que são Lovecraft com outros, e os outros não desaparecem por causa do valor. É mais chamativo falar o nome Lovecraft do que... Mas aí bota em caixa alta, bota o outro pequenininho, não precisa cancelar um autor, né, ou uma autora, né? Mas isso acontece bastante. Fica bacana, né? Dizer, não sei o que, de Lovecraft, aí você vai ver, puxa, é de Lovecraft, não conheço essa obra. É porque não é totalmente dele. Mas bem, eu já tinha falado isso aqui antes, todas as colaborações do Lovecraft com outros autores, tem diversos, que nós vamos narrar todos aqui no Projeto 2.0, eles são sempre a mesma coisa. São ideias, quando muito, ideias, sugestões que esse pessoal oferecia ao Lovecraft. Não é exatamente, alguns chamam ele de ghostwriter. Tudo bem que escritor fantasma para o Lovecraft encaixa bem, né? Mas não é exatamente isso. O que é um ghostwriter é o cara que escreve para outro. Não é bem isso. Essas pessoas, a Bishop e a Hazel da vez passada, tiveram uma ideia de um conto, esboçaram uma ideia, não necessariamente escreveram. Eu li um cara comentando que essa história aí do curso de Ig, a mulher escreveu uma linha. Não, não é verdade. O próprio Lovecraft, vou botar aqui um comentário do Lovecraft, para aí fica definitivo, né? Não é minha opinião nem de ninguém. Que ela escreveu uma linha, e portanto a obra é do Lovecraft. Não, isso é só para justificar que o cara publicou como fosse um livro do Lovecraft, né? Na verdade é essa. Mas ela não escreveu uma linha. Diz o Lovecraft que 75% é dele, 25% é bastante. E que não tinha bem uma ideia. Ok, eles eram amigos, eles fizeram isso em comum acordo, ninguém roubou ninguém. Ninguém se apropriou da obra de ninguém. E é uma obra, o Lovecraft sempre deixou, isso é muito importante, ele sempre deixou muito nítido um limite entre as obras dele, que ele se desenvolve, como vocês viram a exaustão aí espero que ninguém se exauriu, né? Mas viram bastante no projeto Lovecraft original, tá aqui o link também, com toda a obra dele do início ao fim, dessas colaborações, ele sempre deixou isso bem, sabe, bem separado. Você não tem nesses contos de colaboração, tem lá um saborzinho Lovecraft, afinal ele escreveu. Ele pelo menos revisou a escrita, quando tem casos que são assim, mas dá para distinguir nitidamente o que é colaboração dele, onde ele participa, e as obras mesmo, raiz do Lovecraft. Eu acho que vocês vão comentar aí se vocês acham o contrário, né? Não se deixem enganar, não tem nada demais, né? Esse conto é muito bacana, mas vamos dar crédito a quem de direito. A mulher teve a ideia, realmente teve a ideia.
e escreveu qualquer coisinha, 25% segundo o mestre. Então, tá bom, né? É isso que eu tinha para falar para vocês, tanto da Zélia Bishop quanto dessa obra, O Ciclo de Ig. Oh, desculpe, eu já embarcando. A Maldição de Ig, que não é exatamente um ciclo, não virou um ciclo onde aparecem várias histórias em torno da figura, o pai das serpentes. Não é bem isso que acontece. E semana que vem vou fechar os segundos e terceiros, a última postagem do decorrente das enquetes do fim do ano. Deixei para o fim, não tanto pelo número de votos que teve o autor, mas, aí vocês vão adivinhar, né? Mas porque eu vou atender a um pedido meu mesmo. Essa é uma história que eu amo muito, e eu vou narrar. Eu depois vou comentar se ela é terror, se é horror, qual é a diferença de terror para horror. Isso é uma distinção bem nítida. Muita gente usa eu às vezes mesmo uso, assim, tanto usa a expressão terror como horror. Já deve ter observado isso no interlúdio, às vezes é de terror, às vezes é de horror. Mas tem uma diferença técnica entre uma coisa e outra, e eu comento na introdução da quarta que vem. Mas é uma história que muitos podem dizer, não, isso não é terror. Para mim é. Para mim é. Eu não vou dar mais muita pista para manter o suspense. Vocês vão ver quarta-feira de que se trata essa nova obra que vai vir aí para o interlúdio de horror. Já vou adiantando que ela é um tanto grande, é uma novela e, portanto, vai ter que ser dividida, né? Aquele troço. Mas eu tenho fé. O autor é gênio e a obra é magnífica. Vai atrair pessoal, apesar de não ser o formato mais querido da galera. Abraço a todo mundo, saudações, divirtam-se com A Maldição de 1929, publicada na Weird Tales em... Oh, desculpe, a obra é de 28, publicada na Weird Tales no ano seguinte, 1929, H.P. Lovecraft, 75%, e 25% Zélia Bishop. Vamos lá, divirtam-se, saudações, fiquem bem. A Maldição de Ig, H.P. Lovecraft em parceria com Zélia Bishop, 1928, publicado na Weird Tales em 1929. Em 1925, viajei a Oklahoma procurando lendas de serpentes e terminei com um medo de serpentes que durará o resto de minha vida. Admito que é tolo, já que há explicações naturais para tudo que vi e ouvi, mas, mesmo assim, o medo me domina. Se a velha história fosse tudo, eu não estaria tão abalado. Meu trabalho como etnologista de índios americanos acostumou-me a todos os tipos de lendas extravagantes, e sei que os brancos simplórios podem superar os peles vermelhas no seu próprio jogo quando se trata de invenções fantasiosas. Mas não posso esquecer o que vi com meus próprios olhos no asilo para insanos em Guthrie. Fui àquele asilo porque uns poucos colonizadores mais antigos me disseram que lá encontraria algo importante. Nem índios nem brancos discutiriam as lendas do deus serpente que eu estava investigando. Os recém-chegados, atraídos pelo boom do petróleo, nada sabiam a respeito, e os índios e os velhos pioneiros ficavam muito amedrontados quando eu lhes falava delas. Não mais do que 6 ou 7 pessoas mencionaram o asilo, e aqueles que o fizeram tiveram o cuidado de falar em sussurros. Mas os sussurros diziam que o Dr. McNeil poderia me mostrar uma relíquia muito terrível e contar tudo o que eu desejava saber. Ele poderia explicar por que Ig, o pai das serpentes, entidade metade humana, é assunto temido e evitado no Oklahoma Central, e porque os colonizadores tremiam ante os ritos secretos indígenas que tornam os dias e as noites de outono horríveis com as batidas incessantes dos tambores em lugares desolados. Foi com o faro de um sabujo numa trilha que fui a Guthrie, pois passei muitos anos coletando informações sobre a evolução dos adoradores de serpentes entre os índios. Sempre me pareceu, pelas bem definidas indicações de lendas e da arqueologia,
que o grande Quetzalcoatl, o benigno deus serpente dos mexicanos, tinha um protótipo mais antigo e sombrio, e durante os meses recentes estive bem perto de prová-lo numa série de pesquisas estendendo-se da Guatemala até as planícies de Oklahoma. Mas tudo era atormentador e incompleto, pois, acima da fronteira, o culto da serpente era cercado de medo e sigilo. Agora parecia que uma nova e abundante fonte de dados estava prestes a manifestar-se, e procurei o diretor do asilo com uma ânsia que não tentei disfarçar. O Dr. McNeil era um homem pequeno, bem barbeado, de idade um tanto avançada, e vi imediatamente pela sua fala e seus modos que era dono de considerável erudição em muitos ramos fora de sua profissão. Solene e cheio de dúvidas, quando expliquei pela primeira vez meu propósito, seu rosto ficou pensativo enquanto examinava cuidadosamente minhas credenciais e a carta de apresentação que um velho e gentil ex-agente indígena me dera. Então você tem estudado a lenda de Ig, hein? Ele refletiu sentenciosamente. Sei que muitos dos nossos etnólogos de Oklahoma tentaram ligá-la a Quetzalcoatl, mas não creio que algum deles conseguiu cobrir os passos intermediários tão bem. Você fez um trabalho notável para um homem tão jovem quanto aparenta ser, e certamente merece toda a informação que pudermos fornecer. Não creio que o velho Major Moore ou qualquer um dos outros tenha revelado o que eu tenho aqui. Eles não gostam de falar a respeito, e nem eu. É muito trágico e horrível, mas é só. Eu me nego a considerar algo sobrenatural. Há uma história a respeito que contarei após você vê-lo. Uma demoníaca história triste, mas uma que não chamarei de mágica. Apenas demonstra a força que a crença tem sobre algumas pessoas. Admito que há momentos em que sinto um calafrio, que é mais que físico, mas à luz do dia eu responsabilizo meus nervos. Não sou mais jovem. Para ir direto ao ponto, a criatura que tenho é o que você pode chamar de uma vítima da maldição de Ig, uma vítima fisicamente viva. Não deixamos a maior parte das enfermeiras vê-la, apesar da maioria saber que está aqui. Há apenas 2 velhos internos que deixam alimentá-la e limpar seus aposentos. Costumava haver 3, mas o bom e velho Stevens faleceu há alguns anos. Suponho que terei que treinar um novo grupo em breve, pois a criatura não parece envelhecer ou mudar muito, e os velhos rapazes não vão durar para sempre. Talvez a ética no futuro próximo permita que lhe proporcionemos um descanso misericordioso, mas é difícil dizer. Você viu aquela única janela de vidro fosco no porão, próximo à ala leste, quando veio pela Alameda? É onde ela está. Eu o levarei lá pessoalmente. Você não precisa fazer nenhum comentário. Apenas olhe pelo painel móvel na porta e agradeça a Deus pela luz não ser mais forte. Então, contarei a história, ou o tanto que fui capaz de deduzir. Caminhamos para o térreo silenciosamente, e não conversamos enquanto nos enfiávamos pelos corredores do porão, aparentemente deserto. O Dr. McNeil destrancou uma porta de aço pintada de cinza, mas era apenas uma divisória, levando a outra extensão do corredor. Enfim, ele parou diante de uma porta marcada B116. Abriu um pequeno painel de observação que ele só conseguia alcançar ficando nas pontas dos pés e bateu algumas vezes no metal pintado, como que para despertar o ocupante, fosse lá o que fosse. Um leve fedor veio da fenda quando o médico a abriu, e deduzi que suas batidas provocaram uma espécie de resposta fraca e sibilante. Finalmente ele me fez sinal para substituí-lo no painel, e o fiz com um tremor crescente e sem razão. A janela com grades e vidro fosco perto do chão permitia apenas a entrada de uma iluminação fraca e inconstante, e tive que olhar para o covil fétido por vários segundos antes que pudesse ver o que estava rastejando e se contorcendo no chão coberto de palha, emitindo de vez em quando um silvo fraco e vago.
Em seguida, os contornos ensombrecidos começaram a tomar forma e percebi que a entidade que se contorcia tinha uma semelhança vaga com uma forma humana deitada sobre a barriga. Eu me agarrei à maçaneta da porta, tentando evitar um desmaio. A coisa em movimento tinha tamanho quase humano e estava sem roupas. Era absolutamente sem pelos e suas costas fulvas pareciam sutilmente escamosas na macabra luz tênue. A pele ao redor dos ombros era sardenta e acastanhada, e a cabeça era curiosamente achatada. Quando levantou os olhos para sibilar para mim, vi que os pequenos olhos redondos eram odiosamente antropóides, mas não suportei estudá-los por muito tempo. Eles se fixaram em mim com uma persistência horrível, de modo que fechei o painel sobressaltado e deixei a criatura contorcendo-se fora de vista no seu leito de palha e no crepúsculo espectral. Devo ter cambaleado um pouco, pois senti que o médico estava segurando suavemente meu braço enquanto me guiava para longe. Eu gaguejava sem parar. Mas, pelo amor de Deus, o que é isso? O Dr. McNeil contou-me a história em seu escritório particular, quando ocupei uma poltrona à sua frente. O dourado e o vermelho do final da tarde mudaram para o violeta do início do anoitecer, mas eu ainda estava sentado, aterrorizado e imóvel. Eu me irritava com cada toque do telefone e com o zumbido da campainha, e poderia ter xingado as enfermeiras e os auxiliares, cujas batidas à porta, de vez em quando, convocavam um médico, brevemente, para fora do escritório. A noite chegou e eu estava contente por meu anfitrião ter acendido todas as luzes. Embora fosse cientista, meu zelo pela pesquisa estava quase esquecido em meio a um êxtase de pavor de tirar o fôlego, como um menino pequeno sente quando os contos de bruxa são sussurrados entre os cantos da chaminé. Aparentemente, Ig, o deus serpente das tribos das planícies centrais, presumivelmente a fonte primitiva do Quetzalcoatl ou Kukulcã mais ao sul, era um estranho demônio semi-antropomórfico de natureza caprichosa e muito arbitrária. Ele não era totalmente maligno e, em geral, tinha boa vontade para com aqueles que demonstravam o devido respeito a ele e a seus filhos, as serpentes. Mas no outono tornava-se anormalmente voraz e tinha de ser afugentado por meio dos ritos adequados. Foi por isso que os tambores nos condados de Pawnee, Wichita e Caddo bateram incessantemente durante semanas em agosto, setembro e outubro. E por isso os curandeiros faziam barulhos estranhos com chocalhos e apitos curiosamente semelhantes aos dos astecas e dos maias. A característica principal de Ig era uma devoção implacável a seus filhos, uma devoção tão grande que os peles vermelhas quase temiam se proteger das venenosas cascavéis que infestavam a região. Lendas clandestinas apavorantes insinuavam sua vingança contra os mortais que o insultavam ou feriam a sua prole rastejante. Sua punição preferida consistia em transformar a vítima, depois das torturas apropriadas, em uma cobra pintada. Nos velhos tempos dos territórios indígenas, o médico prosseguiu, não havia tanto segredo sobre Ig. As tribos das planícies, menos cautelosas dos que os nômades do deserto e os pueblos, falavam muito livremente das lendas e das cerimônias de outono com os primeiros agentes do governo, e deixaram uma considerável tradição espalhada pelas regiões vizinhas dos assentamentos brancos. O grande medo veio com a corrida pelas terras em 1889, quando houve rumores de alguns incidentes extraordinários que se baseavam no que aparentava ser provas tangíveis. Os índios diziam que os homens brancos recém-chegados não sabiam como lidar com Ig, e depois acabaram aceitando as lendas como fatos reais. Hoje em dia, nenhum veterano em Oklahoma, seja de pele branca ou vermelha, poderia ser levado a dizer uma palavra sobre o deus serpente que não fosse apenas vagas alusões. Apesar de tudo, o médico acrescentou uma ênfase quase desnecessária. O único horror verdadeiramente autêntico foi o resultado de uma tragédia lamentável e não de feitiçaria. Era tudo muito real e cruel,
mesmo aquela última parte que causou tanta controvérsia. O Dr. McNeil fez uma pausa e pigarreou antes de começar a história, e sentia uma sensação de ansiedade, como quando sobe a cortina no teatro. Tudo começou quando Walker Davis e sua esposa, Audrey, deixaram o Arkansas para se estabelecer nas terras públicas recém-abertas na primavera de 1889. E terminou no território dos Wichita, norte do rio Wichita, no que atualmente é o condado de Caddo. Há um pequeno povoado hoje chamado Binger, que é atravessado pela ferrovia. No mais, o local mudou menos do que outras partes de Oklahoma. Ainda é uma zona de fazendas e ranchos, bastante produtivos nesses dias, uma vez que os grandes campos de petróleo não estão muito perto. Walker e Audrey vieram do condado de Franklin, nas montanhas de Ozarks, em um carroção coberto de lona, 2 mulas, um cão velho e inútil chamado Lobo e todas suas posses domésticas. Eles eram típicos caipiras, jovens e talvez um pouco mais ambiciosos que a maioria, e almejavam uma vida com melhores recompensas pelo trabalho duro do que a vida que tinham no Arkansas. Ambos eram tipos bastante magros. O homem alto, amarelado e de olhos cinzentos, e a mulher baixa e bastante escura, com cabelo negro e liso, sugerindo leve ascendência indígena. Em geral, havia pouca coisa excepcional a seu respeito, e salvo um detalhe, seus registros médicos não teriam diferido dos milhares de outros pioneiros que migraram para os novos territórios naquela época. Esse detalhe era o horror quase epilético que Walker tinha de serpentes, o qual alguns atribuíam a causas pré-natais, enquanto outros disseram que veio de uma profecia sombria sobre sua morte, com a qual uma velha indígena tentou assustá-lo quando ele era criança. Seja qual for a causa, o efeito era de fato bastante intenso, pois apesar de sua enorme coragem no geral, a simples menção a uma serpente fazia com que ele ficasse pálido e à beira do desmaio, e a visão de um pequeno espécime produzia um choque que às vezes o levava a convulsões. Os Davis partiram no início do ano, na esperança de chegar à sua nova terra para a lavoura da primavera. A viagem foi lenta, pois as estradas eram ruins no Arkansas, e no território indígena havia grandes trechos de colinas vermelhas, estéreis e arenosas, e nenhuma estrada. À medida que o terreno se tornava mais plano, abandonar suas montanhas nativas os deprimia, talvez mais do que se davam conta. Mas acharam as pessoas das agências do governo muito afáveis, e a maioria dos índios parecia amigável e civilizada. De vez em quando encontravam um colega pioneiro, com quem, em geral, trocavam piadas e manifestações de amável rivalidade. Devido à estação do ano, não havia muitas serpentes à vista, e Walker não sofreu com sua instável e peculiar fraqueza. Nas etapas anteriores da jornada, também não havia as lendas de serpentes indígenas para perturbá-lo, pois as tribos estabelecidas no Sudeste não compartilhavam das crenças mais bárbaras de seus vizinhos do Oeste. Por um capricho do destino, foi um homem branco em Ocmulgee, no condado de Creek, que deu aos Davis a primeira pista sobre as crenças de Ig, uma pista que teve um efeito incomumente fascinante sobre Walker e o levou a fazer perguntas muito claras e curiosas sobre o assunto. Em pouco tempo, o fascínio de Walker se tornou um caso grave de pavor. Ele tomava as precauções mais extraordinárias em cada um dos acampamentos noturnos, sempre limpando qualquer vegetação que encontrava e evitando lugares rochosos sempre que podia. Cada moita de arbustos atrofiados e toda fissura nas grandes rochas pareciam-lhe agora esconder serpentes malévolas, enquanto toda figura humana que não pertencesse ao assentamento ou a um comboio imigrante lhe parecia um deus serpente potencial, até que a proximidade provasse o contrário. Felizmente, nenhum encontro perturbador surgiu nesse período para abalar ainda mais seus nervos. À medida que se aproximavam do condado de Kickapoo, descobriram que era cada vez mais difícil evitar acampar perto de rochas.
Finalmente não foi mais possível, e o pobre Walker foi reduzido ao recurso pueril de sussurrar alguns dos encantos rústicos contra as serpentes que ele aprendera na infância. 2 ou 3 vezes uma serpente foi, de fato, vista de relance, e estes avistamentos não o ajudaram em seus esforços para preservar a compostura. Na 22ª tarde da jornada, um vento selvagem tornou imperativo, por causa das mulas, acampar num local o mais protegido possível. E Audrey persuadiu o marido a aproveitar um penhasco que se elevava excepcionalmente acima do leito seco de um antigo afluente do rio Canadian. Ele não gostou do relevo rochoso do lugar, mas se deu por vencido desta vez, levando, mal-humorado, os animais para o declive protetor, cuja natureza do solo não permitia a aproximação da carroça. Enquanto isso, Audrey, examinando as rochas perto do carroção, percebeu um farejar peculiar por parte do velho cão. Pegando um rifle, ela o seguiu e logo agradeceu às estrelas por ter se antecipado ao Walker na descoberta, pois ali, firmemente aninhada no espaço entre 2 grandes rochas arredondadas, havia uma visão que não faria bem a ele. Visível apenas como uma massa que talvez abrangesse 3 ou 4 criaturas, as sinuosidades mostravam que não podia ser nada além de uma ninhada de cascavéis recém-nascidas. Ansiosa para poupar Walker de um choque penoso, Audrey não hesitou em agir. Pegou a arma firmemente pelo cano e bateu com a coronha inúmeras vezes nas coisas que se contorciam. Sua sensação de repugnância era imensa, mas não significava medo real. Enfim, viu que sua tarefa estava concluída e virou-se para limpar o bastão improvisado na areia vermelha e na grama seca ao redor. E lembrou-se que devia cobrir o ninho antes que Walker terminasse de amarrar as mulas. O velho lobo, idoso, cambaleante, misto de pastor e coiote que era, havia desaparecido, e ela temeu que ele tivesse ido buscar seu dono. Naquele instante, passos provaram que seu receio era fundamentado. Mais um segundo e Walker teria visto tudo. Audrey fez um movimento para ampará-lo caso desmaiasse, mas ele não fez mais do que oscilar. Então, o olhar de puro pavor no seu rosto pálido transformou-se lentamente em algo como raiva e terror misturados, e ele começou a repreender a esposa com um tom de voz trêmulo. Pelo amor de Deus, Odd, mas por que você fez isso? Não ouviu todas as coisas que falo do Deus Serpente Ig? Devia ter me dito e nós ia embora. Você não sabe que ele é um Deus maligno que se vinga quem machuca seus filhos? Porque você pensa que os índios dançam e batem seus tambores no outono? Essa terra é maldita, eu te digo. Cada alma que a gente conversa falou a mesma coisa. Ig manda aqui. E ele vem no outono pegar as vítimas e transformar em serpente. Ora, Odd, nem por dinheiro os índios desse lado do Canadian matam uma serpente. Só Deus sabe o que você arrumou pra você, mulher, esmagando uma ninhada inteira das crias do Ig. Ele vai te pegar com certeza, mais cedo ou mais tarde, a menos que eu arrume um amuleto de um curandeiro pele vermelha. Ele vai te pegar, Odd. Certo, como tem Deus no céu, e ele vai vir de noite e te transforma numa serpente pintada. Todo o resto da jornada, Walker continuou com as profecias e condenações assustadoras. Eles atravessaram o rio Canadian, perto de Newcastle, e logo encontraram os primeiros índios das planícies que haviam visto, um grupo de Wichitas agasalhados, cujo líder falava desembaraçadamente sob o efeito do uísque oferecido, e que ensinou ao pobre Walker um longo feitiço protetor contra Ig em troca de 1/4 da garrafa do mesmo líquido inspirador. No fim da semana, o lugar escolhido no território Wichita foi alcançado e os Davis apressaram-se em delinear as fronteiras de seu terreno e arar as terras para a primavera, antes mesmo de começar a construção de uma cabana. A região era plana, melancolicamente ventosa e pobre de vegetação natural, mas prometia grande fertilidade para o cultivo.
Os afloramentos ocasionais de granito diversificaram o solo de arenito vermelho decomposto e, aqui e ali, uma grande rocha plana se estendia ao longo da superfície como um pavimento feito pelo ser humano. Parecia haver pouquíssimas serpentes ou possíveis covis para elas, e então Audrey finalmente persuadiu Walker a construir uma cabana de um único aposento sobre uma vasta placa de pedra. Com aquele piso e uma lareira de bom tamanho, o clima mais úmido poderia ser enfrentado, embora logo se tenha tornado evidente que a umidade não era a qualidade relevante da região. Troncos dos bosques mais próximos, a alguns quilômetros em direção às montanhas Wichita, foram transportados na carroça. Walker construiu a cabana com uma chaminé larga e um rústico abrigo para os animais, com a ajuda de alguns outros pioneiros, a despeito do mais próximo estar a mais de 1 quilômetro de distância. E em troca ele os ajudou de forma semelhante a erguer suas casas. Assim, muitos laços de amizade nasceram entre os novos vizinhos. Não havia nada digno de ser chamado de cidade mais perto do que El Reno, na margem da ferrovia, a cerca de 50 quilômetros ou mais a nordeste, e antes que muitas semanas transcorressem, as pessoas da região se tornaram unidas, apesar da distância entre elas. Os índios, alguns que estavam começando a se juntar aos ranchos, eram, em sua maior parte, inofensivos, ainda que um tanto irascíveis quando estimulados pelas bebidas que encontravam, apesar das proibições governamentais. Entre todos os vizinhos, os Davis descobriram em Joe e Sally Compton, que também eram do Arkansas, os mais prestativos e agradáveis. Sally ainda está viva, conhecida hoje como Vovó Compton, e seu filho Clyde, na época apenas um bebê de colo, tornou-se um dos líderes do estado. Sally e Audrey se visitavam com frequência, pois suas cabanas ficavam a apenas 3 quilômetros uma da outra. E nas longas tardes de primavera e de verão, elas trocavam muitas histórias sobre a velha Arkansas e muitos rumores sobre a nova região. Sally era muito compreensiva a respeito do medo de Walker em relação às serpentes, mas talvez tenha agravado, mais do que amenizado, o nervosismo que Audrey vinha adquirindo com as incessantes rezas e profecias sobre a maldição de Ig. Ela era incomumente versada em histórias grotescas sobre serpentes e causou uma terrível impressão com sua obra-prima, a história de um homem do condado de Scott que fora mordido, ao mesmo tempo, por uma horda inteira de cascavéis e inchara tão monstruosamente devido ao veneno que seu corpo terminou por explodir. Desnecessário dizer que Audrey não repetia essas histórias para o marido e implorava aos Compton para que fossem cautelosos e não as difundissem pela região. É um mérito de Joe e Sally terem atendido ao pedido com a máxima fidelidade. Walker semeou o milho antecipadamente e, no solstício de verão, ocupou seu tempo com uma colheita boa do feno nativo da região. Com a ajuda de Joe Compton, ele escavou um poço que rendeu um suprimento moderado de água muito boa, embora planejasse um poço artesiano mais adiante. Ele não teve muitos sustos sérios com serpentes e tornou sua terra a mais inóspita possível para invasores rastejantes. De tempos em tempos, cavalgava até o amontoado de cabanas em forma de cone que era a aldeia principal dos Wichita e tinha longas conversas com os velhos e xamãs sobre o deus serpente e como apaziguar sua ira. Feitiços estavam sempre à disposição em troca de uísque, porém muitas das informações que ele recebia estavam longe de tranquilizadoras. Ig era um grande deus. Ele era mau agouro. Ele não perdoava. No outono, suas crianças estariam famintas e selvagens, e Ig estaria faminto e selvagem também. Todas as tribos preparavam-se contra Ig quando a colheita do milho chegava. Eles lhes davam um pouco de milho e dançavam com roupas peculiares ao som de apitos, chocalhos e tambores. Mantinham os tambores batendo para espantar Ig e clamavam a ajuda de Tirawa, de quem todos os homens são filhos, tal como as serpentes são filhas de Ig. Era mau agouro a mulher dos Davis ter matado as crianças de Ig.
deixem Davis recitar os feitiços muitas vezes, quando a colheita do milho chegar. Ig é Ig. Ig é um grande Deus. Na época que a colheita do milho chegou, Walker foi bem sucedido em deixar sua esposa num estado de apreensão deplorável. Suas rezas e os encantamentos ensinados pelos índios se tornaram uma tortura. E quando os ritos de outono dos índios começaram, o vento sempre trazia as batidas dos tambores, formando um sinistro pano de fundo. Era enlouquecedor ter as batidas abafadas pairando sobre as planícies vermelhas, porque nunca paravam. Dia e noite, semana após semana, as batidas dos tambores continuavam em turnos inesgotáveis, tão persistentes quanto o vento vermelho, cheio de poeira que as carregava. Audrey detestava as batidas mais do que seu marido, pois ele as enxergava como um elemento a mais de proteção. Foi com a sensação de poderoso e intocável baluarte contra o mal que ele partiu para a colheita do milho e preparou a cabana e o estábulo para o inverno que chegava. O outono foi anormalmente quente e, exceto para a sua culinária primitiva, os Davis pouco utilizaram a lareira de pedra que Walker havia construído com tanto esmero. Algo no caráter antinatural das nuvens quentes e cheias de poeira atormentava os nervos de todos os colonos, mas, acima de todos, Audrey e Walker. A ideia de uma maldição da serpente pairando sobre eles e o estranho e incessante ritmo dos tambores indígenas formavam uma combinação maligna que qualquer elemento bizarro adicional tornaria absolutamente insuportável. Não obstante a tensão, diversas reuniões festivas foram realizadas em uma ou outra cabana após o final das colheitas. Dessa maneira, eram ingenuamente mantidos vivos na modernidade os curiosos rituais de celebração da colheita, tão antigos quanto a própria agricultura. Lafayette Smith, que viera do sul do Missouri e possuía uma cabana a cerca de 5 quilômetros a leste da de Walker, era um bom violinista, e suas melodias foram de muita valia para que os celebrantes se esquecessem das batidas monótonas dos tambores distantes. Então, com a proximidade do Halloween, os colonos planejaram outro festejo. Eles não sabiam que essa celebração era de uma linhagem ainda mais antiga que a agricultura. Era o terrível Sabá das Bruxas, dos primordiais pré-arianos, mantido vivo através das eras, na escuridão da meia-noite em florestas secretas, e que ainda hoje aludem a horrores vagos sob um disfarce recente de comédia e de leveza. O Halloween cairia numa quinta-feira e os vizinhos concordaram em se reunir para o primeiro festejo na cabana dos Davis. Foi naquele dia 31 de outubro que o período de calor se dissipou. A manhã fora fria e plúmbea, e por volta do meio-dia os ventos incessantes haviam mudado de secos para agrestes. As pessoas tremiam, mas ainda por não estarem preparadas para o frio, e o velho cão de Walker Davis se arrastou, cansado, para um canto perto do forno. Mas os tambores distantes seguiam batendo, e os cidadãos brancos continuavam dispostos a prosseguir com seus ritos escolhidos. Bem cedo, por volta das 4 da tarde, os carroções começaram a chegar à cabana de Walker, e ao anoitecer, depois de um memorável churrasco, o violino de Lafayette Smith inspirou um grupo de dançarinos a grandes proezas e a brincadeiras grotescas no cômodo de bom tamanho. Os mais jovens entregavam-se às futilidades próprias da estação, e de vez em quando o velho lobo soltava um uivo lúgubre e ameaçador, de gelar a espinha, para alguma nota particularmente espectral do violino de Lafayette, um instrumento que ele nunca ouvira antes. A maior parte do tempo, no entanto, esse cansado veterano dormiu durante o folguedo, pois já passara da idade de interesses ativos e vivia amplamente em seus sonhos. Tom e Jenny Rigby haviam trazido seu collie Zeke, mas os caninos não confraternizaram. Zeke parecia estranhamente inquieto com algo e farejou o salão a noite inteira.
Audrey e Walker formavam um belo casal na pista de dança, e a vovó Compton ainda gosta de se lembrar deles dançando naquela noite. Suas preocupações pareciam por enquanto esquecidas, e Walker estava barbeado e arrumado com surpreendente bom gosto. Por volta das 10 horas, todos já estavam saudavelmente cansados e os convidados começaram a se despedir, de família em família, com muitos apertos de mãos e afirmações francas de quanto haviam se divertido. Tom e Jenny acharam que os uivos assustadores de Zeke, enquanto os seguia para o carroção, eram de pesar de ter que ir embora para casa, apesar de Audrey dizer que deviam ser os tambores que o aborreciam, pois as batidas distantes eram bastante sinistras após o divertimento que tiveram. A noite estava excessivamente fria e, pela primeira vez, Walker colocou uma grande tora na lareira e a cobriu com cinzas para mantê-la queimando até o amanhecer. O velho lobo se arrastou até o brilho vermelho e tombou em seu coma costumeiro. Audrey e Walker, cansados demais para pensar em feitiços ou maldições, despencaram na cama rústica de madeira de pinheiro e estavam dormindo antes que o despertador barato, preso à cabeceira, marcasse 3 minutos. E à distância, as batidas rítmicas daqueles tambores infernais ainda pulsavam com o vento gelado da noite. O Dr. McNeil parou e tirou os óculos, como se o embaciar do mundo real tornasse a visão do passado mais clara. Você em breve vai agradecer, disse ele, por eu ter tido uma dificuldade imensa para compreender o que ocorreu depois que os convidados foram embora. Houve momentos, entretanto, em que consegui fazer um esforço para descobrir o que houve. Depois de um momento em silêncio, ele prosseguiu com a história. Audrey teve sonhos terríveis com Wig, que apareceu para ela na forma de Satanás, conforme representado nas ilustrações baratas que ela vira. E foi, de fato, de um absoluto êxtase de pesadelo que ela acordou subitamente e viu Walker, já desperto, sentado na cama. Ele parecia ouvir algo atentamente e a silenciou com um sussurro quando ela começou a lhe perguntar o que o despertara. Escuta, Audrey, ele disse nervoso. Você não está ouvindo uma cantarolada, um zumbido e um murmúrio? Será que é gafanhoto? Certamente havia um som estranho dentro da cabana, tal como ele descrevera. Audrey tentou identificá-lo e ficou impressionada com um elemento ao mesmo tempo horrível e familiar, que pairava à margem de sua memória e, acima de tudo, despertando um pensamento apavorante. As batidas monótonas dos tambores vinham incessantemente pelas planícies negras sobre as quais brilhava uma meia-lua quase encoberta pelas nuvens. Walker, será que é a maldição de Ig? Ela podia senti-lo tremendo. Não, mulher, eu não acho que ele vem desse jeito. Ele tem forma de um homem, mas não se você olhar de perto. Isso foi o que o chefe Águia Cinzenta disse. Isso é uns bichos que entraram aqui para escapar do frio. Não é gafanhoto, eu acho, mas alguma coisa assim. É melhor eu levantar e espantar eles antes que eles avancem muito ou cheguem na despensa. Ele se levantou, procurou o lampião, que estava pendurado ao seu alcance, e pegou a fina caixa de cobre com fósforos pregada na parede ao lado. Audrey sentou-se na cama e observou a chama do fósforo crescer diante do brilho fixo do lampião. Então, enquanto seus olhos começavam a perceber a totalidade do quarto, as vigas toscas tremeram com o frenesi dos gritos simultâneos, pois o chão rochoso e plano revelou, quando iluminado, uma mancha marrom de cascavéis deslizando em direção à lareira e que agora viravam suas cabeças repugnantes para ameaçar o amedrontado homem que segurava o lampião. Foi apenas por um instante que Audrey viu as criaturas. Os répteis eram de todos os tamanhos, em número incontável e aparentemente de variadas espécies.
Enquanto ela olhava, 2 ou 3 serpentes empinaram as cabeças como se para atacar Walker. Ela não desmaiou. Foi a queda de Walker no chão que apagou o lampião e a mergulhou na escuridão. Ele não gritou uma segunda vez. O medo o havia paralisado e ele sentiu como se atingido pela flecha silenciosa de um arco sobrenatural. Para Audrey, o mundo inteiro parecia rodopiar fantasticamente, misturando-se ao pesadelo do qual fora arrancada. Movimentos voluntários de qualquer tipo eram impossíveis, pois a vontade e o senso de realidade a haviam abandonado. Ela caiu, inerte, no travesseiro, na esperança de que acordaria em breve. Nenhuma compreensão efetiva do que havia ocorrido penetrou sua mente por algum tempo. Então, aos poucos, a suspeita de que estava realmente desperta começou a invadi-la, e ela se agitava com uma mistura crescente de pânico e de aflição, que a fez desejar gritar, apesar do feitiço paralisante que a mantinha muda. Walker estava desaparecido e ela não pôde ajudá-lo. Ele tinha morrido por causa das serpentes, exatamente como a feiticeira havia preconizado quando ele era menino. O pobre lobo também não fora capaz de ajudar. Provavelmente não havia despertado de seu estupor senil. E agora as criaturas rastejantes deviam estar vindo, rastejando cada vez mais perto na escuridão. Talvez mesmo enroscando-se agora nos pés da cama e deslizando sobre os cobertores de lã grossa. Inconscientemente ela se arrepiou e tremeu. Devia ser a maldição de Ig. Ele tinha enviado seus filhos monstruosos na noite de Halloween, e eles levaram Walker primeiro. Por quê? Ele não era inocente? Por que não ir diretamente até ela? Não foi ela quem matara sozinha aquelas pequenas cascavéis? Então ela pensou na maldição conforme dita pelos índios. Ela não seria morta, mas transformada em uma serpente pintada. Então ela seria como aquelas criaturas que haviam vislumbrado no chão, aquelas criaturas que Ig havia enviado para capturá-la e torná-la parte de seu grupo. Ela tentou murmurar um feitiço que o Walker havia ensinado, mas descobriu que não podia emitir um único som. O tic-tac barulhento do relógio soava acima das enlouquecedoras batidas dos tambores. As serpentes estavam demorando muito. Será que tensionavam demorar de propósito para brincar com os nervos dela? De vez em quando, ela pensava ter sentido uma firme pressão insidiosa nas roupas da cama. Mas cada vez que as revirava, descobria que eram apenas os espasmos involuntários de seus nervos exaustos. O tic-tac do relógio reverberava na escuridão, e uma mudança invadia lentamente seus pensamentos. Aquelas serpentes não podiam demorar tanto tempo. Elas não podiam ser mensageiras de Ig, no fim das contas, mas apenas cascavéis que estavam abrigadas abaixo da rocha e foram atraídas pelo fogo. Talvez elas não estivessem vindo pegá-la. Talvez tivessem se saciado com o pobre Walker. Onde elas estavam agora? Elas se foram? Enrolaram-se perto do fogo? Ainda estariam rastejando sobre o cadáver de sua vítima? O relógio batia e os tambores distantes continuavam. Ao pensar no corpo do marido caído na escuridão, um estremecimento de puro horror físico atingiu Audrey. A história de Sally Compton sobre o homem do condado de Scott. Ele também tinha sido mordido por um bando de cascavéis. E o que aconteceu com ele? O veneno tinha apodrecido a carne, inchado todo o cadáver, e no final a coisa inchada explodira horrivelmente com um barulho detestável. Era isso que estava ocorrendo com Walker no chão de pedra? Instintivamente ela sentiu que estava começando a ouvir algo horrível demais até para admitir o que era. O relógio seguia batendo, numa espécie de tempo irônico, escarnecedor, com as longínquas batidas que o vento da noite trazia.
Ela desejou que fosse um relógio com badalo, pois dessa forma saberia quanto tempo a vigília sobrenatural deveria durar. Ela amaldiçoou a resistência que a impedia de desmaiar e perguntava-se que tipo de alívio o amanhecer traria. Provavelmente vizinhos passariam, sem dúvida alguém viria. Será que a encontrariam ainda sã? Ela ainda estava sã? Escutando morbidamente, Audrey tomou consciência de imediato de algo que teve que confirmar com todo o esforço de vontade antes que pudesse acreditar. E uma vez confirmado, ela não sabia se era bem-vindo ou se era para temer. A batida distante dos tambores dos índios havia parado. Elas sempre a enlouqueceram, mas Walker não considerou que eram proteção contra os inomináveis males vindos do universo? O que eram algumas daquelas coisas que ele havia repetido a seu ouvido aos sussurros depois de conversar com o chefe Águia Cinzenta e os curandeiros Wichita? Não lhe agradou o novo e repentino silêncio. Havia algo sinistro. O tic-tac do relógio parecia anormal em meio àquele silêncio. Enfim, capaz de movimentos conscientes, ela tirou as cobertas de sobre o rosto e olhou na escuridão em direção à janela. Devia ter clareado depois que a lua surgiu, pois ela viu nitidamente a abertura quadrada contra o fundo de estrelas. Então, sem aviso, veio aquele aterrorizante som indescritível. Aquele estalo pútrido e amorfo de pele esticada e veneno jorrando no escuro. Deus! A história da Sally, aquele fedor obsceno e este tortuoso silêncio. Era demais. Os laços de mudez arrebentaram e a noite negra cresceu, reverberante, com os gritos de puro horror de Audrey. Ela não perdeu a consciência com o choque. Quão misericordioso se tivesse! Em meio aos ecos do seu grito, Audrey ainda via o céu estrelado da janela em frente e ouviu o tic-tac condenatório daquele relógio assustador. Ela ouvia outro som? Aquela janela quadrada ainda era um quadrado perfeito? Ela não estava em condições de pesar as evidências ou distinguir entre fato e alucinação. Não, aquela janela não era mais um quadrado perfeito. Algo estava obstruindo a beirada inferior. Nem era o tic-tac do relógio o único som no quarto. Havia, sem sombra de dúvida, uma respiração pesada que não era dela e nem do pobre lobo. Lobo dormia muito silenciosamente e seu bufar ao despertar era inconfundível. Então Audrey viu contra as estrelas a negra silhueta demoníaca de algo antropóide, o volume ondulante de uma cabeça gigantesca e os ombros se movendo de forma lenta em direção a ela. Vai embora! Vai embora! Vai embora, serpente diabo! Vai! Eu não queria matá-los. Eu temia que ele ficasse com medo deles. Não, Ig, não! Eu não queria machucar seus filhos. Não chegue perto de mim, não me transforme em serpente. Mas a cabeça e os ombros semi-amorfos apenas se balançavam em direção à cama, muito silenciosamente. Houve um sussurro repentino na mente de Audrey, e de uma vez ela passou de uma criança acovardada para uma mulher enraivecida. Ela sabia onde o machado estava, pendurado na parede naqueles pregos próximos ao lampião. Estava dentro do seu alcance, e ela poderia encontrá-lo na escuridão. Antes que tivesse consciência de qualquer outra coisa, ele estava nas mãos e ela se arrastava para os pés da cama em direção à cabeça e aos ombros monstruosos que a cada momento se aproximavam. Se houvesse alguma luz, a expressão em seu rosto não seria agradável de se ver. Toma isso! 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 E isso! Ela ria de modo estridente agora, e suas gargalhadas aumentaram quando viu que a luz das estrelas, além da janela, estava dando lugar à fraca palidez profética do amanhecer. O Dr. McNeil limpou a transpiração da testa e colocou os óculos de volta.
Aguardei que continuasse e, enquanto ele estava em silêncio, falei suavemente. Ela sobreviveu? Foi encontrada? Houve alguma explicação? O médico limpou a garganta. Sim, ela sobreviveu, de certa forma. E foi explicado. Eu disse a você que não havia nada de sobrenatural, apenas um horror físico, cruel e deplorável. Foi Sally Compton quem fez a descoberta. Ela cavalgou até a cabana dos Davis na tarde seguinte para falar sobre a festa com Audrey e não viu fumaça da chaminé. Isso era estranho. O calor tinha voltado, mas ainda assim, Audrey geralmente estava cozinhando algo naquela hora. Com fome, as mulas estavam fazendo barulho no estábulo e não havia sinal do velho lobo tomando seu banho de sol no lugar de costume na porta. Sally não gostou do aspecto do lugar e estava hesitante quando desceu do cavalo e bateu à porta. Não houve resposta. Ela aguardou um tempo antes de tentar a rústica porta de toras repartidas. A fechadura, aparentemente, estava destrancada e ela entrou devagar. Então, percebendo o que havia lá dentro, recuou, horrorizada, e agarrou-se ao portal para manter o equilíbrio. Um terrível odor se fez sentir quando abriu a porta. Mas não foi o que a aturdiu, foi o que ela viu. Dentro da cabana escurecida, coisas monstruosas haviam ocorrido e 3 figuras chocantes permaneciam no chão para espantar e desconcertar o observador. Próximo à lareira apagada estava o grande cachorro, a putrefação roxa na pele deixada a nu pela sarna e a velhice, e a carcaça inteira explodira devido ao efeito do veneno de cascavel. Ele devia ter sido mordido por uma verdadeira legião de répteis. À direita da porta estavam os restos estraçalhados do que fora um homem vestido em roupa de dormir e com os pedaços de um lampião em uma das mãos. Estava totalmente livre de qualquer sinal de mordidas de serpente. Próximo a ele estava o machado ensanguentado, jogado com desleixo no chão. E contorcendo-se no chão, havia uma criatura repugnante, de olhos perdidos, que fora uma mulher, mas agora era apenas uma muda caricatura insana. Tudo o que a criatura podia fazer era silvar e silvar. O doutor e eu estávamos enxugando gotas frias de nossas testas naquele momento. Ele serviu algo em um copo, tomou um gole e me entregou outro copo. Apenas pude sugerir, de forma trêmula e estúpida. Então o Walker havia apenas desmaiado naquela vez? Os gritos o acordaram e o machado fez o resto? Sim. A voz do Dr. McNeil era grave. Mas, de qualquer forma, ele morreu por causa das serpentes. Era o seu medo funcionando de 2 formas. Fê-lo desmaiar, tal como o fez encher sua esposa com histórias loucas, o que a levou a atacá-lo quando ela pensou ter visto o demônio serpente. Eu pensei por um momento. E Audrey? Não foi bizarro como a maldição de Ig aparentemente agiu sobre ela? Suponho que a ideia de serpentes sibilantes deixaram uma marca profunda. Sim. Havia feitiços a princípio, mas eles ficaram cada vez mais raros. Seu cabelo ficou branco na raiz à medida que crescia e depois começou a cair. A pele tornou-se manchada e, quando ela morreu... Interrompi com um sobressalto. Morreu? Então o que era aquela criatura lá no porão? McNeil falou solenemente. Aquilo é o que ela pariu 3/4 de um ano depois. Havia mais 3 deles. 2 eram ainda piores, mas esse foi o único que sobreviveu. Fim.